Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro fundamental, Narcisismo, a Negação do Verdadeiro Self, do Alexander Lowen. Vamos desvendar o que ele tem a dizer sobre um mal-estar muito presente nos nossos tempos. E para começar, vamos pensar numa coisa que, olha, talvez pegue muita gente. Por que será que, mesmo com sucesso, com conquistas, tantas pessoas sentem um vazio, uma insatisfação que não vai embora? Sabe, o psicanalista Alexander Lowen, ele percebeu uma coisa muito curiosa ao longo de 40 anos de clínica. Ele viu que os problemas dos pacientes estavam mudando. Chegava cada vez mais gente no consultório dele falando não de uma neurose clássica, mas de uma falta de sentimento, de um oco por dentro. E é aí que a coisa fica esquisita, sabe? Vira um paradoxo. Por fora, a vida parece perfeita, um sucesso. Mas por dentro, a sensação é de irrealidade. É como se a pessoa virasse uma máquina super eficiente que faz tudo certo, mas sem sentir nada. Então, o Lowen deu um nome para essa condição: narcisismo. Mas calma, a definição dele vai muito além daquela ideia de vaidade ou de amor próprio exagerado que a gente costuma pensar. A coisa é bem mais profunda. Vamos entender isso agora. Para ele, o narcisismo é, na verdade, uma rachadura, uma divisão. É quando a pessoa investe toda a sua energia na imagem, naquilo que ela parece ser, e isso acaba custando o seu verdadeiro eu, o seu self. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a imagem, como a pessoa se mostra para o mundo, a busca por poder, por sucesso. Do outro lado, o self verdadeiro, o que a pessoa realmente sente, a sua integridade, a conexão com o próprio corpo. O que o narcisista faz é sacrificar essa parte de dentro em nome da casca de fora. E o Lowen foi além. Ele diz que o buraco é mais embaixo, que não é só um problema da pessoa, é da cultura. Uma sociedade inteira pode se tornar narcisista. E como a gente percebe isso? Quando a riqueza vale mais que a sabedoria, quando ser famoso é mais importante que ter dignidade, quando o sucesso atropela o autorrespeito. E aí fica a pergunta para a gente refletir, né? Essa descrição soa familiar? Ela bate com o que a gente vê por aí no nosso dia a dia? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente quer muito saber o que você pensa sobre isso. E olha, se esse tipo de análise mais profunda te interessa, já aproveita para curtir o vídeo e seguir o canal PneumaBR para não perder os próximos. Ah, e ative as notificações. Para a gente entender o tamanho do estrago que essa negação do self pode causar, o Lowen conta o caso de um paciente que ele chamou de Eric. E, olha, a história dele é forte. É um caso extremo que nos ajuda a ver o problema com clareza. Então, o Eric, um cara super bem-sucedido, profissional de alta tecnologia, tudo parecia perfeito. Ele até se esforçava para agradar a namorada, mas ela sentia que faltava alguma coisa ali, que as reações dele eram vazias. E quando Lowen perguntou para ele o que ele sentia, a resposta é de arrepiar. Ele basicamente disse: sentimentos? Eu não tenho isso. Eu não sei nem o que você quer dizer com essa palavra. Eu programo o meu comportamento para ser eficiente no mundo. Simples assim. Coisas que pra gente são super básicas, tipo ciúme, pra ele era como se fosse uma língua estrangeira. Ele não sentia dor, não sentia perda. Quando perguntaram sobre ciúme, ele teve que pedir uma definição. O que é ciúme? Até que um dia, o Lowen sugeriu que ele tinha se apagado, se anulado. E o Eric, com toda a calma do mundo, concordou. E explicou que, quando era criança, tinha tanto medo de morrer que decidiu que, se ele já estivesse morto por dentro, aí sim não teria mais nada a temer. Ok, mas a grande questão é, por que alguém faria isso? O que leva uma pessoa a um extremo desses? Qual era o verdadeiro terror que o Eric estava tentando evitar com essa máscara de frieza? E foi aí que o Lowen sacou que aquele medo que o Eric dizia ter da morte, na verdade, era só a ponta do iceberg. Ele escondia um pavor muito, mas muito maior por baixo. O verdadeiro medo, o pavor que dominava o inconsciente dele, era um medo de enlouquecer. Para o Eric, os sentimentos eram o caos, eram perigosos, eram a porta de entrada para a insanidade. E aqui a gente entende a lógica por trás de tudo. É quase uma fórmula que a mente dele criou para sobreviver. Primeiro, ele associou o sentimento com a loucura que ele via na mãe. Depois, ele identificou a lógica e o controle com a sanidade do pai, que era um homem frio. A decisão, então, foi radical. Para sobreviver, ele precisava negar qualquer tipo de sentimento. Isso joga a gente de volta para a discussão sobre a cultura, né?
porque o Lowen aponta que existe uma certa loucura coletiva, um jeito de viver que coloca o sucesso, a imagem acima da necessidade humana mais básica de amar e de ser amado. No fim das contas, a gente fica com essa reflexão. O caso do Eric é extremo, claro. Mas ele acende um alerta gigante. Se a nossa cultura nos empurra o tempo todo para valorizar mais a imagem do que o nosso eu verdadeiro, para valorizar mais o desempenho do que o sentimento, o que será que acontece com a nossa humanidade no processo?